E aí, pessoal, tudo beleza? Daniel 11 está falando da política mundial, a esquerda lutando contra a direita? Ou está falando de eventos que aconteceram há milhares de anos atrás? Ou será ainda que está falando do anticristo e de eventos que vão acontecer no futuro? A gente vai falar sobre isso e como diferenciar uma profecia de múltipla referência de uma coincidência histórica. Então, se você gosta do que eu faço aqui, desse tipo de estudo bíblico, então deixa o seu like e vamos lá. E aí, pessoal, tudo beleza? A gente está aqui numa série lendo o livro de Daniel, a gente está no capítulo 11, e a gente vai entender aqui um pouquinho do contexto. O capítulo 11 de Daniel, ele vem logo na sequência do 10, e no 10 apareceu um anjo falando com Daniel. No capítulo 10, o anjo falou que ia trazer informações para Daniel sobre o que ia acontecer com ele no tempo do fim, né? Então a gente entende que esse contexto aqui vem logo na sequência. A Bíblia, quando foi escrita, não foi escrita com capítulos, tá? Então é muito comum o pessoal ler isolado como se estivesse começando um novo livro, e não é, tá? A gente tem que ler sempre no contexto, tá? Então, Daniel 11, no 1, fala assim: sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, Dário ou Dario, ajudei-o e dei-lhe apoio, tá? Então, Daniel está servindo a diversos reis aí nesse contexto, e Dario é um deles. Você lembra que Daniel, quando começou, foi reino babilônico, depois vieram os medos e os persas, e depois ainda ia vir a Grécia para invadir, conforme foi profetizado no capítulo 10 ali. No 2, agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, depois virá um 4º rei, será bem mais rico que todos os outros. Quando ele tiver conquistado todo o poder com suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Tá? Até aqui, ele está falando da história, né, do que já aconteceu. A gente não tem muito para onde fugir essa interpretação. É o que o anjo explicou. Porque em todos os sonhos de Daniel vinha aí com essa explicação sobre os reinos, o que estava acontecendo. A diferença é que ele começa a falar de reis, né, enquanto que nas outras profecias falava mais dos reinos como um todo. E aqui ele dá alguns detalhes a mais sobre os reis. Tá? Mas a gente tem que tomar até um certo cuidado com isso, porque também não significa que está falando só sobre os reis. Como a gente já viu em todas as outras profecias, muitas vezes se falava do rei, mas estava se referindo ao império também. Até aqui são fatos históricos. Todo mundo já ouviu falar de Alexandre o Grande, né? Vai lutar contra a Grécia, surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Depois que ele surgiu, seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Tá? Aqui começam as múltiplas interpretações, tá? Porque até aqui todo mundo concorda, está falando, né, sobre os reinos, né, vieram os reinos medos, persas, né, dividiu e teve alguns reinos, veio um reino da Grécia, ele cresceu muito, muito rápido, né, e ele se desfará repartido em 4 ventos. Alexandre o Grande morreu rapidamente na sua juventude e não deixou descendentes. E aí o seu reino foi dividido em 4 reinos. Tá? São 4 generais, cada um pegou um pedaço, um para o norte, um para o sul, um para o leste e um para o oeste. Tá? Então eles dividiram o reino, todo o reino que Alexandre o Grande tinha conquistado, em 4 partes. E aí a gente começa a ter aqui algumas interpretações diversas. Tá? Primeiro aqui, quando ele fala os 4 ventos do céu, o que quer dizer isso? Tá? 4 ventos do céu. O mais comum é o pessoal associar com a ideia da bússola, né? Então são as 4 direções, né? Se repartiu em 4 pedaços fisicamente, né? E aí se separou. Tem aquela linha, a gente comentou no último episódio sobre a linha de interpretação do plano espiritual, que tem um plano espiritual que governa o plano material, né? E aí seriam 4 espíritos aqui, porque a palavra os 4 ventos do céu é a mesma usada em Zacarias 6, onde foi traduzido como os 4 espíritos dos céus. Zacarias, ele teve uma visão de cavalos vermelhos, vários cavalos são os mesmos cavalos ou parecidos com os que aparecem em Apocalipse, e aqui ele fala, são 4 espíritos do céu, né, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. E a mesma palavra que é usada aqui em Daniel
é usado em Zacarias. Nesse contexto, entra para essa linha da batalha espiritual, né, que é uma linha que tem vários problemas de interpretação aqui, né? Primeiro que vai se basear em coisas que dependem de uma literatura não bíblica, como o livro de Enoque. Então, eu evito esse tipo de interpretação porque vai depender de livros que não estão dentro da Bíblia, tá? Para a gente chegar em alguma conclusão, que nem eu estou mostrando aqui. Livro de Enoque vai falar sobre os pastores que estavam olhando para cada anjo cuidava de uma nação, 70 anjos, ou 37 anjos, ou 36 anjos, dependendo da versão. Por quê? Porque o livro de Enoque não é consistente. Tá? Cada tradução tinha um número, cada tradução tinha um conteúdo. Eu não considero como uma literatura 100% confiável. Eu acho que pode ter informações interessantes para a gente olhar, entender como que era a mentalidade dos judeus naquela época, o tipo de literatura oral que era replicada naquela época. A gente vê essa literatura oral do livro de Enoque aparecendo em alguns trechos da Bíblia, mas porque era a tradição que era falada, não necessariamente que o livro de Enoque seja inspirado. Eu já falei sobre isso, só deixando claro isso aqui nesse momento. E aí começa toda uma descrição dessa briga de reinos e poderes, e você for olhando, daí a filha do fulano, tem várias explicações, tá? Eu não sou um especialista em história, eu não vou me focar muito aqui na parte histórica. De forma geral, se concorda que tudo que é falado aqui se cumpriu. Tem gente que vai interpretar às vezes um rei como uma figura aqui que aparece como um rei tal, o outro interpreta de outra forma que é outro rei, mas todos concordam que de forma geral isso aqui descreve fatos históricos que já aconteceram, tá? Então se a gente olhar, a menos que você esteja interpretando que isso aqui está acontecendo no plano espiritual, mas eu acho que é muito difícil de ter esse tipo de interpretação, né? E a ter filhas não faz sentido, tá? Resumindo, quando Deus fala, ele fala com um propósito. Amós 3,7 traz essa ideia de que Deus, ele fala, né? Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então existe um princípio espiritual aqui que Deus vai falar e revelar coisas aos profetas antes delas acontecerem, tá? Mas não significa que a gente vai achar profecia em tudo que está escrito, tá? É diferente. E é tão precisa a descrição de Daniel 11 que tem muita gente que argumenta que é uma fraude, que é um livro que foi escrito depois que os eventos aconteceram. O que essas pessoas argumentam é que o livro já foi escrito depois, né, depois que esses eventos aconteceram, só para dar um ar de profecia, tá? Mas que só estava descrevendo eventos que aconteceram, porque tudo é muito preciso. Eu não duvido que Deus possa revelar. Eu acredito que Deus revela, e como a gente leu, Deus revela com antecedência o que ele vai fazer. Tá? E para mostrar o poder dele, ele faz coisas maravilhosas, como ele fez aqui com Daniel, mostrando eventos futuros. Então, tudo aqui tem guerras. Se você procurar vídeos no YouTube, você vai achar vídeos descrevendo essas guerras, uma por uma, quem que é tal pessoa, vai vir um cobrador de impostos, aí, porque fulano, depois que venceu tal batalha, começou a cobrar impostos da região. Você vai achar as descrições históricas sobre isso. De forma geral, existe um consenso de que tudo isso são fatos históricos, já aconteceram, até aqui, quando chega no 21, que algumas pessoas começam a interpretar já como eventos futuros, tá? Qual que é a questão? São eventos que já aconteceram, mas a gente já falou sobre a questão da profecia de múltipla referência. A ideia da profecia de múltipla referência é essa ideia de que a profecia, ela se refere a mais de um momento, tá? E que não se esgota no seu primeiro cumprimento. Então, muitas vezes, a gente vai ver perspectivas diferentes da mesma profecia. Se a gente olhar a Páscoa, por exemplo, a Páscoa é um evento, né, que está na Bíblia, ela tem o seu cumprimento ali, Deus fala, vocês vão sair do Egito, que Deus fala, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, passa o sangue do cordeiro na porta e o sangue do cordeiro vai livrar vocês da morte. E vocês vão conseguir sair da escravidão. Né? Essa era uma profecia que se cumpriu ao povo de Israel sair do Egito. Só que essa profecia não está falando só da Páscoa, só daquela festa. Aquela profecia era uma referência para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se a gente olhar nas festas bíblicas, tem várias vezes que as festas têm essa múltipla referência. Se a gente olhar a festa de Pentecostes, que era a festa das primeiras colheitas, que era quando o povo colhia os primeiros frutos.
E daí, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem em Atos 2 e batiza os cristãos e eles recebem o fruto do Espírito, o primeiro fruto, a primeira colheita. Tá? Então, a gente vê que muitas vezes as profecias não se cumprem só naquele primeiro evento. Ela tem uma referência para um evento futuro. Tá? E se a gente olhar para Daniel 11, a gente vai ver aqui que pode ser que esteja falando de um evento futuro. Até porque Jesus, em Mateus 24, faz a referência a Daniel, falando que aquilo lá ainda vai acontecer. Tá? Então, o abominável da desolação ainda estava para acontecer quando Jesus veio. A gente falou isso no primeiro episódio aqui do canal. Tá? Então, só estou dando uma recapitulada para a gente ter um contexto para a nossa discussão. Tá? Quando fala aqui no 21, tem gente que já assume que esse 21 aqui está falando do anticristo. Ah, vai ser um homem desprezível que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Tá? Embora tenha gente que acredita que está falando aqui do anticristo, tá? É bom deixar claro que isso aqui já aconteceu. Tá? Tem eventos históricos que já mostram isso aqui acontecendo. Tá? Uma pessoa que assumiu o controle, eu não sou estudioso de história, mas eu já vi muita explicação sobre isso, o pessoal pegando livros de história, fatos históricos e mostrando. Tá? Mas tem uma pessoa que vai surgir, né, ele coloca aqui numa sequência, né, que essa pessoa surgiria, e aí então ela arrasaria exércitos, né, incluindo o príncipe da aliança. Quando fala da aliança, entende-se aqui que está falando do povo cristão, né, ou do povo de Deus, né, dos judeus, né, então depende das interpretações. Tem a linha do pessoal que fala, não, você está falando da aliança, né, aqui Deus já deixou escrito, mas se referindo a nós cristãos. Tá, e aí seria essa segunda interpretação. A gente vai falar depois sobre as possibilidades disso ser correto e como diferenciar uma múltipla referência de uma coincidência. Tá, mas vamos lá. No 23, com promessas enganosas fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Tá, então vai fazer muitas promessas, vai fazer muitas alianças. Tá? Então o pessoal identifica isso na figura do anticristo, que a gente vai ver depois em Tessalonicenses, o homem da iniquidade, mas vamos focar aqui por enquanto. 24, sem aviso entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores os despojos e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Tá, tem gente que olha aqui, né, nesse gesto, né, um princípio de socialismo, comunismo, né, ou coisa do tipo. Então, tem muita gente que a partir de um trecho como esse já estipula, fala, isso aqui ele está falando de comunismo, né, que ele vai começar a invadir e distribuir os bens entre todos, né? Eu não vejo dessa forma. O que eu vejo aqui, ele distribui entre os seus seguidores, né? Então, é os que estão com ele. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspiração contra ele. Só deixando claro que existem mais de uma interpretação. Tá? Quando fala de rei do sul, rei do norte, tem outras linhas de interpretação. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Vão se enganar uns aos outros, esses reis vão sentar para tentar negociar, um vai ficar tentando passar a perna no outro. Daí fala do rei do norte, vai voltar para casa com muitas riquezas. Vai se colocar contra o povo santo, né, o povo da Santa Aliança. Então, se vê aqui uma figura realmente muito próxima, né, que ó, o cara vem e fala, eu vou lutar contra os cristãos. A gente vê Apocalipse 13, que a besta vai ter o poder de lutar contra o povo santo e vencê-lo, né, e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Um dos problemas desse tipo de interpretação da múltipla referência, tá, é que às vezes você vai ter que tirar um recorte, né, tirar um trecho ali fora de contexto, né, para tentar justificar algo. E é complicado, porque daí você está falando do anticristo, de repente ele vai se assustar com navios de guerra e tal. Será que vai acontecer isso com o anticristo? Né? Ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez será diferente, então na primeira vez ele venceu, na segunda ele vai perder. Você vê como, às vezes,
essas múltiplas interpretações, elas podem trazer uma certa confusão. Ele descarregará sua ira sobre o povo da Santa Aliança, recompensará os que abandonarem a aliança. Aqui você pode ver uma figura do Apocalipse 13, né? Se olhar, ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca. Então você abandona a sua aliança com o seu Deus, né, e faz uma aliança comigo, e você vai poder ter benefícios na sociedade. Então, realmente, faz sentido se você pegar esses trechos isolados. Tem gente que vai identificar isso aqui, ó, vai descarregar sua ira sobre o povo santo. Tem gente que identifica isso aqui Antíoco Epifânio, tá? Mas, novamente, Antíoco Epifânio não cumpre todos os requisitos para isso aqui, tá? O historiador, que no meu ponto de vista conseguiu explicar melhor esses povos, um historiador chamado John Oakes, tá? John Oakes, ele tem um livro aqui, Daniel, Profeta e as Nações, tá tudo em inglês, tá? Eu coloquei para traduzir para vocês conseguirem ler mais facilmente, mas ele pega do ponto de vista histórico mesmo e vai identificando as dinastias, os reis, Marco Antônio, tal, Otaviano, Cleópatra. Ele vai identificando as pessoas de acordo com o que está escrito e vai mostrando, né? E para ele, né, quando fala do Reino do Norte e Reino do Sul, para ele o Reino do Norte é Roma, tá? E o Reino do Sul é o Reino Ptolomaico, se eu não me engano. Porque ele vai pegando os fatos históricos, porque a Roma invadiu, daí retomou parte da Palestina e tal. Ele vai pegando os fatos históricos e apontando. E aí, dessa perspectiva, se você assumir o Reino do Norte como Roma, aí você conseguiria entender tudo são eventos que já aconteceram nesse capítulo 11 de Daniel. Ele até aponta aqui que muita gente às vezes pega está se referindo ao rei, e vai pensar que é Otaviano, é Augusto, mas tem que tomar um certo cuidado, porque em Daniel 2, por exemplo, é o mesmo profeta, está recebendo revelações do mesmo Deus, da mesma forma. Em Daniel 2,38, por exemplo, a gente lê aqui, Deus falando com Nabucodonosor, fala, o Senhor é a cabeça de ouro. Tá? Quando a profecia é dada para Daniel, e Daniel interpreta, ele fala para Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Mas a gente sabe, a parte de ouro ali, a cabeça de ouro, representava o Império Babilônico. Então existe uma mistura e é intercambiável a figura do rei com o império, né? O rei com a sua dinastia. Tá? Então tem que ficar atento a isso, não dá para a gente olhar, todos os momentos que Daniel profetizou até então, você pega capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ele fala de figuras que são o rei e às vezes são o próprio império. Tá? Ele usa essa figura, começa descrevendo o rei, depois muda para a descrição do império. Tá? É uma mistura, né, realmente. Tá? Como se o rei e o império não tivesse muita diferença, tanto faz. Muita gente vai pegar o capítulo 11 e tentar interpretar, porque vai vir um rei e tal, e às vezes vai estar falando do império também. Tá? Essa linguagem profética de Daniel tem essa característica. Tá? Então, historicamente, você pode olhar e identificar, às vezes, o império num trecho, e daí você, a partir dessa interpretação, você acha outros fatos. Tá? Então, você consegue interpretar múltiplas coisas a partir de um texto, porque um texto tem a descrição, é relativamente preciso, tá? Mas tem algumas coisas que você fala assim, espera aí, se eu olhar isso aqui desse ponto de vista, eu consigo tirar outras coisas. E aí surgem diversas linhas de interpretação. Tem o fato histórico, né? Tem essa linha de perspectiva de que é algo no futuro. Então, quem interpreta que é o anticristo, por exemplo, vai olhar aqui no 31, seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. É uma descrição do anticristo, é uma descrição do abominável da desolação que a gente já viu se repetindo aí no livro de Daniel. É uma descrição de Apocalipse. Tá? Então, a gente vê essa figura realmente. São elementos que se repetem historicamente. E se a gente olhar, ok, pode ter acontecido lá atrás com um rei ou com outro, né, ele fazendo essas coisas fisicamente aqui na Terra, pode, mas não necessariamente não significa que não é uma coisa a se repetir no futuro. Tá? O 36 especificamente é muito interessante da perspectiva do anticristo. Né? O rei fará o que bem entender, se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Então,
Faz muito sentido se a gente olhar a descrição do anticristo, né? Uma pessoa que vai se exaltar, se colocar no lugar de Deus. Tessalonicenses 2 vai falar sobre isso. Tá? Então a gente vê que é uma figura que se repete, né, que Jesus apontou falando vai acontecer de novo. Tessalonicenses fala que vai acontecer de novo. Apocalipse fala que vai acontecer de novo. Tem uma grande chance de a gente olhar e estar falando aqui realmente do anticristo. E não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres. Né? Essa passagem aqui tem muitas variações de interpretação. Tem gente que fala que não terá respeito pelas mulheres, ou não terá amor pelas mulheres, né? Então, tem gente que fala, não, ele vai ser gay, né? Tem gente que fala, não, ele não vai respeitar as mulheres. Daí tem múltiplas interpretações, porque a tradução realmente é isso, tá, pessoal? Tradução, às vezes tem algumas palavras ali que você tem que tentar puxar pelo contexto. Não é fácil traduzir um texto. Tá? Quem acha que a Bíblia foi deturpada porque a tradução está errada. Não é bem assim, tá? A gente tem dificuldade de tradução, mas a gente tem que buscar entender e até retraduzir, às vezes, um texto para tentar chegar numa conclusão. Tá? É por isso que muita gente estuda as línguas originais. É importante estudar a língua original do texto para conseguir entender melhor o contexto da época e até chegar numa tradução mais próxima do que você está pensando. E o capítulo 11 continua descrevendo as guerras, as dificuldades desses reis e desse rei específico, que é o que é mais focado, desde o 20 está falando dele aqui, né, até o final no 45, ele armará suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso. Então, tem essas referências a Israel, o Monte Santo, né, o Monte de Deus, né, o Monte do Templo, né, tem várias referências a isso, o povo santo, o povo da aliança. Então, a gente entende que ele está falando de algo específico, não é só sobre essas guerras. Né? Tem uma mensagem, uma segunda camada para o povo de Deus. E quando estiver lá, porém, chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Então, Apocalipse também descreve que vai ter uma batalha no fim dos tempos e Deus vai destruir o anticristo, né, vai destruir a besta. Tá? Então, a gente tem essa mesma linguagem acontecendo nos dois. Tá? Então, a gente falou, tem a linha histórica, tem a linha futurista. Então, a linha histórica fala, tudo isso aí já aconteceu, são fatos históricos. Realmente já aconteceram. Tá? Tem a linha futurista, falando, são coisas que estão para acontecer ainda. Tá? Não necessariamente você precisa ignorar os fatos históricos que já aconteceram para adotar essa linha futurista, porque tem realmente elementos que apontam para algo que pode acontecer no futuro. O grande problema é a gente ter que separar às vezes, né? Tem coisas que eu olho, esse versículo parece fazer sentido, o próximo versículo já não, né? Então, tem algum contexto aí que às vezes a gente vai precisar de uma sabedoria, pedir ajuda para Deus, né? Quando a gente fala dessas múltiplas referências, eu nunca tomo como algo certo, tá? A gente fala de múltiplas referências, eu tomo como uma possibilidade. E quando a Bíblia fala de profecias, qual que é o ensinamento que a gente tem? Tá? 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Tá? Então a gente tem que examinar, olhar. Tá? Esse examinar, ele tem uma questão da gente parar e ficar analisando. Tá? Não é para aceitar qualquer profecia que alguém der. 1 Coríntios 14, quando alguém falar uma profecia, qual que é a nossa função ao receber uma profecia? Julgar. Tá? Então, falem 2 ou 3 profetas, os outros julguem. E isso não é um ensinamento só do Novo Testamento. Deuteronômio 18 já trazia isso. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disserdes no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Tá? Então, existe um papel nosso, né, de julgar a profecia e olhar e falar, isso aqui veio de Deus ou não veio de Deus? A gente sabe que Deus falou através de Daniel e que as coisas que ele falou já se cumpriram. Tá? A questão que a gente está discutindo aqui é, será que existe uma segunda camada de interpretação? Será que Deus falou de uma segunda forma? O argumento do pessoal que segue a linha futurista, né, falando, não, existem coisas que estão
sendo faladas aqui que não aconteceram ainda. É que todas as profecias de Daniel, se eu olhar o capítulo 2, por exemplo, ele fala desde o momento em que Daniel estava recebendo a profecia até o estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Time frame, né? O momento, o intervalo de tempo é desde o momento em que ele está recebendo a profecia até o estabelecimento do reino de Deus. Tá? Então, considerando isso, tá? Esse capítulo 11 também estaria falando sobre isso. Tá? Então, precisa estar falando até o fim dos tempos. Tá? Eu tenho minhas ressalvas quanto a esse tipo de lógica, tá? Porque em nenhum momento Deus falou assim, ó, todas as profecias que eu estou te dando são sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é interessante pensar que Daniel 10, quando o anjo fala com Daniel, ele fala assim, ó, agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Tá falando do futuro, é o futuro no momento que Daniel está vivendo. Cabe, né? Se a gente pensar, cabe a interpretação de que é para um futuro distante, tá? Então, eu não nego que seja uma interpretação do futuro distante. Eu entendo, inclusive, que muitas coisas batem, tá? Eu só não consigo afirmar com toda a certeza porque é algo que não está escrito. E o que não está escrito, a gente não afirma com certeza, tá? E aí, nessa linha de afirmar o que não está escrito, tem gente que vai falar até que Daniel 11 está falando sobre política. A esquerda contra a direita, tá? O humanismo contra a religião, coisas do tipo. Tem um autor acadêmico, inclusive, Vanderlei Dornelles, que ele escreve diversos artigos acadêmicos e ele começa a apontar que a ideia do Reino do Norte, Reino do Sul, pode ter uma segunda camada de interpretação. Ele é adventista e aí ele segue essa linha de que o chifre pequeno simboliza o papado, significa a igreja, assim como o Dr. John Oakes, historiador, aponta que o Reino do Norte é Roma. Para o Vanderlei Dornelles, aí é Roma, mas é Roma, a Roma papal, o Império Romano Católico, tá? A Igreja Romana. Então, nessa abordagem do Vanderlei Dornelles, ele coloca que o Reino do Norte seria a Igreja Católica, né? E o Reino do Sul seria o sistema humanista. Tá? Ele tem várias formas de chegar nessa interpretação. Isaías 14, ele cita que Lúcifer desejava estar ao norte, né? E falava de referência a Deus. Ele vai pegando passagens por contexto, e por contexto ele vai se aproximando dessa ideia de que o norte fala de coisas religiosas. Ele vai fazendo essa aproximação do Reino do Sul com o sistema humanista, né? Com Revolução Francesa. Ele vai apontando, porque pega Egito, né? O Egito é quem se afasta de Deus, não conheço o Senhor, é a confiança no seu próprio braço. Ele vai pegando algumas passagens, alguns contextos e trazendo essa ideia. Então ele coloca aqui o Reino do Norte com o poder religioso, e o Reino do Sul, os esforços humanos que rejeitam e têm fé apenas na humanidade. E aí ele vai aproximando da ideia da Revolução Francesa. Quem não conhece, Revolução Francesa era um movimento que tentava afastar o homem de Deus e colocar o homem no centro de tudo. Tá? É um movimento religioso. Tá? Se olhar, eles instituíram várias religiões, a religião da Sofia, né? A religião do conhecimento, né? Tinha abominações diversas. Aquela imagem da Estátua da Liberdade é um símbolo do humanismo, né? Eles pegaram uma prostituta, vestiram ela com um pano lá e falaram que ela era a deusa da razão, né? Por exemplo. Então aquele símbolo é um símbolo extremamente pagão, anticristão. Tá? E tem muita gente que acha que é lindo, porque está nos Estados Unidos, que é maravilhoso. É um símbolo da Revolução Francesa. Tá? É o símbolo da religião da razão, a razão ser exaltada acima de Deus. Tá? Mas, para esse cara aqui, ele vai colocando, então, que Daniel está apontando para isso. Então, no fundo, ele aponta o Reino do Sul, de Daniel 11, como sendo um equivalente da ideologia de esquerda, né, dos estados socialistas. Tá? O que eu acho sobre isso? Eu acho extremamente complicado a gente tirar conclusões que não estão escritas num texto e afirmar que está falando sobre isso. O texto em si ele é bem claro, o anjo dá o recado dele, fala, isso aqui a gente está falando sobre os reinos, esses reinos vão vir e tal, são reinos do futuro, ok. Tá. Historiadores já mostraram que isso já se cumpriu, ok. Então até aqui, sem problemas.
O que vem a partir disso, a gente pode interpretar de diversas formas. Pode ser uma profecia de múltipla referência? Pode, tá? Qual que é a diferença da múltipla referência e da coincidência histórica? Porque pode acontecer uma coincidência, né? Teve uma profecia e aquilo lá, de repente, aconteceu algo parecido. Você vai pegar aquele fato parecido e falar que a profecia se cumpriu. Se cumpriu 30 vezes. Se eu falar assim, ó, cuidado, na sua vida vai ter um dia que vai chover. E quando chover, você pode escorregar. Qual que é a chance dessa profecia se cumprir? É alta. Tá? Vai se cumprir em algum dia, quando chover, você pode escorregar. Tá? Isso não significa que foi uma profecia maravilhosa. São coincidências. Tá? As coincidências acontecem, gente. E a grande diferença da profecia de múltipla referência e da coincidência é intencionalidade. Tá? Você tem que olhar para o contexto e ver se tinha alguma intenção de trazer aquela informação. Se a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente consegue enxergar o plano de Deus, a gente consegue enxergar Jesus, por exemplo, e a gente consegue abstrair que a partir da Páscoa, a gente olhava o Cordeiro da Páscoa, simbolizava Jesus. A gente consegue ver uma intenção de Deus de sinalizar algo para o futuro. A gente encontra textos que apontam isso, falando, olha, o Velho Testamento é sombra para as coisas que estavam por vir. Então a gente entende isso, né? E nesse mesmo contexto, a gente pode encontrar coisas que são apontando uma coisa para outra. Mas a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar muito para qualquer coisa. Tá? Porque no momento que a gente começa a falar que qualquer coisa é cumprimento de uma profecia, essa profecia também perde o seu significado. Se a gente tira a profecia do contexto, a minha recomendação é, ok, você pode usar como uma reflexão, como uma parábola, como uma ideia para você refletir sobre aquele assunto, até como uma sugestão de algo, mas não interprete como um segundo significado se você tirou do contexto. Tá? No momento que você tirou a profecia do seu contexto, ela serve como parábola, reflexão, mas não é mais a profecia. Tá? Isso é importante você ter essa noção clara, porque vai ter gente interpretando de tudo a partir de qualquer texto da Bíblia. Tá? E a gente tem que olhar para a Bíblia e buscar entender o que está escrito na Bíblia. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus. E se você começar a olhar de forma distorcida, buscando significados que não estão escritos, talvez você encontre e talvez você se perca nisso. Tá bom? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar. A gente vai continuar com a leitura de Daniel, capítulo 12, para a gente encerrar essa leitura de Daniel e a gente entrar em alguns temas diferentes do que a gente fez até aqui então. Tá bom, pessoal? É isso aí. Obrigado a você que acompanhou até aqui. Eu sei que foi um episódio bem longo, né, mas eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Deixa aí, nem que se for só um legal, gostei, mas ajuda, esse engajamento ajuda. Tá? Não conhecia o canal? Assista outros vídeos. Se inscreva se você achar que vale a pena. Tá bom? Deixa o joinha e a gente se vê numa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.